Olá, seja muito bem-vindo. Estamos para mais um papo do Itatiaia Agro. Hoje a gente falando aqui sobre flores e plantas. Pois é, o setor é importante. Chegou a primavera, né? Como diria o Tim Maia, é primavera e com ela a primavera vem também uma expectativa muito grande, porque é neste período que brotam aí os belos girassóis, orquídeas, hortênsias, rosas, violetas, hibiscos, entre outros. Minas Gerais é o segundo estado que mais produz flores e plantas no país, só perde para o estado de São Paulo. Para a gente bater um papo sobre isso, eu vou conversar agora com o presidente da Associação dos Produtores de Flores e Plantas de Minas Gerais, o Flávio Vieira. Flávio, seja muito bem-vindo aqui no nosso Papo Agro do Itatiaia Agro. Obrigado pelo convite e vamos tentar mostrar o que é o mercado de Minas hoje de flores. O que é esse mercado de Minas? Minas hoje ela é considerado o segundo maior produtor de flores de Minas. Nós temos nas regiões aqui de Barbacenas, Igarapé, Joatuba, Mateus Leme, mas a maior produção mesmo é feita no sul de Minas. E só que ela não vem, para mim, não vem para Belo Horizonte, ela vai para a cidade de Olambra, que é onde tem a maior cooperativa de flores, que é distribuído para o Brasil inteiro. Ou seja, acaba que o recurso da venda mesmo da planta fica para o estado de São Paulo, né? Sim. E essa produção hoje, qual que é a característica do produtor de Minas hoje? Ele é o produtor, agricultor familiar mesmo, é o pequeno produtor, ou a gente está falando de produtores maiores também? Aqui em Minas, na nossa região, aqui são mais pequenos produtores. Já para o sul de Minas, são realmente grandes produtores e com tecnologia muito mais avançada do que nós temos aqui hoje, próximo de Belo Horizonte. E quando a gente fala da estação das flores, né? Aí tem aí a possibilidade, é aquele momento que o agricultor, o produtor, sofreu ali nas estações mais difíceis e agora é a hora de ter o louro? É justamente isso, né? Tem as épocas da seca, a época do frio, e agora na primavera está chegando as flores com bastante força e a gente espera uma expectativa no mercado de crescer bastante agora as vendas nesse mês de setembro. E nesse mês de setembro que a gente está falando agora, de alguma forma, um mercado aquecido, e setembro é aquecido, mas também novembro, com o dia de finados e tudo mais, também é uma data boa. Setembro, outubro, novembro acabam sendo meses bons? Setembro e outubro, sim. Já novembro, que é o de finados, hoje caiu bastante, né? É mesmo? Porque, na verdade, o consumo de flores hoje, até os próprios cemitérios tem mais, quase que proíbe praticamente a maioria deles de levar flores natural ao cemitério. E o consumo de flores maiores mesmo era mais uma questão de cultura dos antigos, né? E os novos hoje praticamente não vão ao cemitério, então não tem aquele consumo grande de flor mais. Curioso, a gente imaginava que era o contrário, que novembro chegava uma época já de mais possibilidade de venda, e não acontece isso. Não, já foi bastante, mas hoje já não acontece mais isso, não. O mercado também tem crescido bastante, você até adiantava pra gente aqui no bastidor, que Minas Gerais não tem essa característica, que é a flor comestível, né? Tem aparecido já, tem um destaquezinho aí já acontecendo, né? Tem pouca coisa, muito pouca coisa, porque é um investimento que é um caminho bem diferente da produção, né, de flores mesmo. Então, assim, eu acho que o conhecimento ainda falta muito ainda para chegar e ter produtores especializados nisso. As flores que mais têm o destaque são as orquídeas, ou a gente lembra de uma orquídea bonita, né, quando a gente lembra de uma flor. Mas quais são as que mais têm saída e tem mais produção em Minas? Em Minas, a produção hoje mesmo mais é a parte de rosas, gérberas, tango, aster, gipsofila. Então, são flores bastante produzidas e de grande circulação, né? Que se usam muito em eventos, né? Agora o nosso espectador do nosso canal no YouTube deve estar se perguntando, mas por que Minas Gerais é tão boa assim para produzir? Clima ajuda? O que de certa forma é uma possibilidade boa para o produtor de flores? O clima é muito bom. O clima de Minas é muito bom. Pelo menos tem que ter algumas flores que elas são temperadas, né? E tem umas que elas podem ser mais resistentes ao frio, ao calor, ao médio. Então a gente tem essa variedade de temperatura muito no sul de Minas. Barbacena também é uma cidade que tem um clima muito bom de produção para rosa. Acho que dentro de Minas Gerais, talvez, assim, é uma cidade que produz muita. Então é mais a questão de clima mesmo. Me conta uma coisa, esse clima seco que está atrapalhando várias culturas, atrapalha também o produtor de flores? Demais na conta, muito mesmo, porque a temperatura muito forte
e questão de água, né? Consumo de água, porque a flor precisa de bastante água. E, de alguma forma, a irrigação, você acabou de falar comigo que a maioria dos produtores são produtores rurais de menor escala. Essa turma tem que, de certa forma, investir em irrigação. Bastante. E acaba sendo irrigação algo caro, né? Caro, tem que correr, quando você não tem uma nascente, para o próximo partir para o poço artesiano, né, e tentar fazer o máximo possível para poder chegar ao terreno dele, onde é que está a produção de flores dele. Qual que é o pior mês? Já que a primavera é o melhor, a estação, qual que é a pior estação para a produção? Inverno. Inverno? Então a gente saiu justamente desse inverno quente, né, diga-se de passagem, mas muito seco, né? É seco. E acaba tendo uma dificuldade. Sendo praticamente quase não teve um inverno muito, né? Muito frio. Mas teve a falta de água, mesmo que nós estamos sem chuva, né? Quanto tempo já. E a temperatura muito quente. A expectativa do setor para este ano, 2024, números ainda imprecisos, né? Mas dá para dizer que 2024 já foi um ano melhor do que 2023 ou estamos piores? Eu acho que nós estamos quase pau a pau mesmo ali. Está no mesmo degrau do ano passado. E a pandemia, que a gente citou muito, né? Que o setor das floriculturas, inclusive o setor que sofreu muito, né? Com aquele período. Já deu para dar uma levantada depois daquele período da Covid? Deu bastante. O mercado recuperou bastante depois da pandemia. Flávio, são quantos hoje produtores em Minas Gerais? A gente tem um número aproximado? Não, de flores, eu falo a verdade, não existe flores e plantas, né? Flores e plantas ornamentais. Não existe ainda pelo estado de Minas Gerais uma relação e quais são as regiões e quantos são os produtores de Minas Gerais. A gente baseia pela associação do qual eu sou presidente, que nós tínhamos em média de 29 produtores na associação, hoje nós estamos com 15, porque na pandemia teve uma decadência grande, né? Muitos quebraram, outros estão voltando agora, mas não existe um estudo em Minas Gerais sobre isso. E essa associação sua acaba atuando mais com os produtores da região metropolitana de Belo Horizonte, né? Sim, nós mais com a região metropolitana. E aí tem as associações de outras regiões. Dentro da associação tem os produtores, né, que são das regiões, e para suprir a falta de produtos que não são produzidos em Minas, nós temos a parte dos distribuidores de flores que trazem de São Paulo para cá para poder fazer, tampar esse buraco que em Minas não tem produção. Perfeito, a gente sabe de outras associações também que tem um papel importante. Engraçado, né? Curioso isso. A gente tem um produto que é grande de produção em Minas, né? Você tem uma força, mas são poucos os produtores numa região grande, como é o Cinturão Verde em Belo Horizonte, da região metropolitana, o quanto que cresceu e a gente não tem essa pujança toda, espalhado, né? Pelo estado de Minas, você não tem uma grande produção de flores, não. Um mercado muito a crescer ainda. Ou seja, o grande produtor lá do sul de Minas é o maior produtor dessa fatia toda. Ele pega essa fatia. Os pequenos produtores ainda têm... Os pequenos produtores ficam mais regionais. Regionais. Né? Que legal. Que legal não, né? Que legal a informação, porque o cenário mostra pra gente uma preocupação, né? Que o pequeno precisa ter mais espaço. Com certeza. Legal. Ô Flávio, eu quero te agradecer pelo papo aqui na Itatiaia. Esse espaço do Itatiaia Agro está aberto aqui para a gente sempre discutir o setor e tendo novidades estamos abertos, viu? Eu agradeço a atenção e precisando estamos sempre às ordens. Conversamos aqui no nosso canal do YouTube da Itatiaia, do Itatiaia Agro. Conversamos com Flávio Vieira, que é presidente da Associação dos Produtores de Flores e Plantas de Minas Gerais. Até o nosso próximo aqui, Papo Agro no Itatiaia Agro. Um abraço!